Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que poucas vezes a gente fala e para refletir. Será que nós compreendemos com clareza, à luz da Bíblia, o que significa sermos Igreja de Cristo Jesus? Será que a gente tem a noção exata do que significa ser parte integrante de uma comunidade que representa a Igreja de Cristo Jesus? Será que a gente tem a compreensão exata do significado material, espiritual, do sentido mais profundo do significado de sermos igreja? É comum a gente ouvir que as pessoas digam assim: não, eu sou igreja, você é igreja. Primeira coisa que eu quero dizer é que ninguém é igreja sozinho. Não é por um acaso que Paulo vai usar na carta aos Coríntios a ideia do corpo e falar de membros que constituem um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então ninguém é igreja sozinho. Você não é igreja sozinho, você é parte constituinte da igreja de Cristo. Mas mais do que isso, mais também de uma questão de análise etimológica para que a gente possa entender o significado da palavra no grego ou no hebraico. Será que você tem a concepção exata, certa do que significa ser igreja? Eu acredito que, entendendo o significado de ser igreja, isso deve te levar a uma consideração, onde você deve ter o coração grato e, ao mesmo tempo, compreender a responsabilidade que permeia a ideia de ser igreja de Cristo Jesus. E eu queria ler um texto que eu separei, que eu acho que ele é um bom emblema, não só pelo texto, mas por todo o desenvolvimento textual do primeiro capítulo e do início do segundo capítulo do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios. O capítulo primeiro da carta de Paulo aos Efésios é talvez o melhor texto para que a gente possa falar acerca da redenção, de como Deus estabeleceu a salvação em Cristo Jesus. E quais os papéis, se assim eu posso usar esta expressão, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nesse processo redentor, nesse processo redentivo, do qual nós fomos beneficiados, do qual nós fomos alcançados. Ali a gente vai verificar que o Pai está estabelecendo a salvação dos eleitos de Deus antes mesmo da fundação do mundo. E se você observar no capítulo 1 de Efésios, vai ter uma expressão que vai se repetir muitas vezes: por meio de Cristo, em Cristo, essa ideia de que Cristo é o mediador de todo esse processo. Cristo é a comunicação de Deus. É por meio de Cristo Jesus que o homem será salvo pelo seu sangue, pelo seu sacrifício vicário. Então, esta expressão ou esta ideia está presente todo o tempo. É uma ação estabelecida por Deus, pelo Deus triuno, e a gente vê exatamente isso sendo apresentado ali no capítulo 1, o Deus triuno comunicando a ação da Trindade na decisão da salvação do homem, e vai dizer que isso é algo estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. E vai dizer com relação ao Espírito Santo que o Espírito Santo é o penhor e também o selo desta salvação, que nada pode desfazer aquilo que Deus fez, porque é o próprio Espírito Santo que é o penhor, a garantia, e também o selo que garante veracidade, certifica que aquilo é um ato divino, que não pode ser desfeito de forma alguma. E é lindo isso. Então a gente vai entendendo como Deus está agindo na decisão de salvar o homem perdido. Quando chega no capítulo 2, ele vai dizer que esta é a condição natural do homem, que o homem é o filho da ira, é aquele que anda segundo o curso natural, vivendo para si mesmo, para as paixões, para a sua carne. E a partir do versículo 4 do capítulo 2 até o versículo 10, o que nós vamos ver ali é dizendo que aquilo foi estabelecido por meio da graça, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou, e que não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela ação divina do Deus triuno por meio do Filho, o aspecto redentivo em Cristo Jesus. Mas, mais uma vez, a ideia da mediação de Cristo, por meio de Cristo, é repetido assim como no capítulo 1. Então, observe, igreja é ser corpo de Cristo, algo que Deus estabeleceu
junto como o Deus triuno, ainda na eternidade, e que este Deus vem agindo para a salvação dos eleitos de Deus, agindo no tempo e no espaço. Isso quer dizer que Deus planejou a sua salvação. Isso quer dizer que Deus moveu a história para que você fosse salvo para o louvor da sua glória, ou seja, para o louvor da glória de Deus. Mas perceba o significado cósmico, o significado eterno, como isso tem um caráter divino. Você foi salvo, você foi inserido no corpo de Cristo. Você que estava longe foi trazido para perto. Logo, por isso você é igreja. Você percebe isso? Deus se fez homem, encarnou e recebeu a culpa, a ira de Deus sobre si mesmo, vencendo a morte, por isso ao terceiro dia ressuscitou. Perceba todas as implicações em tudo que está relacionado à ideia da sua salvação, especificamente, da minha salvação especificamente, e de todos que compõem o corpo de Cristo. É algo extremamente precioso, é algo extremamente valioso, é algo que o homem jamais alcançaria por ele mesmo. E pensa, meu irmão, minha irmã, ainda no contraponto, aqueles que serão condenados ao inferno eternamente, sofrerão eternamente. É algo que hoje a gente evita falar, mas é o que a Bíblia diz, de um sofrimento físico e espiritual eterno. Então Deus vai agir pela sua graça, pelos méritos de Cristo, planeja, estabelece e cumpre a sua decisão salvífica. E te encontra. E agora você é corpo de Cristo. E agora, como corpo de Cristo, como você se vê como corpo de Cristo? Como você reage como corpo de Cristo? Como você se comporta como corpo de Cristo? Na sua relação com Deus, na sua relação com seus irmãos que são parte integrante do corpo de Cristo, o corpo católico, ou seja, o corpo universal, que não tem um tempo específico e nem um lugar específico, mas todos quanto foram achados por meio de Cristo Jesus, em qualquer época, em qualquer lugar, compõem este corpo. E você foi chamado a compor este corpo. Como você tem entendido isto? Como você tem servido a este Deus no meio da igreja de Cristo Jesus? Como tem sido a relação com os seus irmãos? E eu quero terminar a nossa meditação lendo o restante do capítulo 2 de Efésios. E eu quero, de fato, pedir a Deus que ao final desta leitura, o Espírito Santo de Deus possa provocar a tua reflexão intelectual, que Deus mova o teu raciocínio, para que você possa compreender o privilégio, o significado, a relevância incomparável que é fazer parte do corpo de Cristo. Que, por um lado, nos enche de privilégio, nos oferta uma graça, uma misericórdia, mas te imputa responsabilidades, para que você glorifique a Deus, para que você seja instrumentalizado por Deus no meio da igreja de Cristo, para que você se relacione com os seus irmãos que são parte integrante do corpo de Cristo, que receberam com você dons, talentos, para que sirvamos aos que estão ao nosso redor, para que sirvamos à igreja, bendigamos o nome do Senhor Jesus Cristo no meio da igreja e nos fortaleçamos no meio da igreja de Cristo Jesus, para propagarmos o evangelho do nosso Salvador. E eu te desafio a continuar tendo o mesmo comportamento, se você é crente, diante do que eu vou ler agora. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois o novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos. Sabe, os santos de Deus? Os profetas da antiguidade, aquele que ele usou para que a anunciação, para que houvesse o anúncio daquele que viria, Cristo Jesus. Os santos de Deus, os apóstolos,
Cada um daquele que foi encontrado por Deus para anunciar o Cristo que viria, posteriormente para anunciar o Cristo que veio. Você é parte da igreja, você é parte da comunidade dos santos. E não é só isso que ele vai dizer. Ele vai dizer também que agora nós... Deixa eu voltar ao texto. Pois por meio dele, tanto vocês têm acesso ao Pai por um só Espírito. Eu vou voltar ao texto onde eu estava. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos, ou seja, cidadãos juntos. Não existe ninguém que é crente, que é igreja de Cristo sozinho. Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aquele que era inimigo agora é da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isso que eu acabei de dizer, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, os profetas, os apóstolos, e como base referencial de todo esse processo histórico, a revelação de Deus máxima, Cristo Jesus. Estamos nesse processo, estamos neste corpo, estamos nessa família, somos concidadãos, o texto vai dizer, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você vai continuar desprezando o significado de ser igreja, limitando a sua vida como igreja de Cristo. Você não tem este direito. Você não pode fazer isso. Se você é crente em Cristo Jesus, esta palavra inspirada pelo Santo Espírito vai incomodar a tua mente e o teu coração, para você compreenda de forma plena e seja muito grato a Deus, muito grato por fazer parte desta comunidade como concidadão, como comunidade dos santos, como edifício que deve ser bem edificado, como família de Deus. Você entende isso? Que privilégio. Mas junto com esse privilégio vem a responsabilidade de agirmos de forma consonante ao privilégio que recebemos. Que Deus te abençoe e que você possa refletir. Você gostaria de estar no outro grupo daqueles que, assim como nós, não fizeram nada para serem salvos e que estão sendo condenados ao inferno? Seja franco, você gostaria de estar no outro grupo? Então, valorize isto que Deus tem te ofertado. Viva na comunidade dos santos, na sua comunidade local. E viva para servir o Rei da Glória, aquele que decidiu, por amor, te salvar. Que Deus te abençoe e até o próximo Porções do Evangelho.